Existe um predador que matava mamutes com uma única mordida, e ele pode voltar a existir. Fica até o final que você vai entender o porquê. Mamute lanudo. O mamute lanudo era tipo aquele tiozão marombado da academia, mas versão elefante, e preparado para encarar menos 40 graus de boa. Imagina um elefante normal, só que coberto de pelo, com presas de 4 metros, isso mesmo, 4 metros, e uma corcova de gordura que funcionava como uma bateria reserva. Esses caras atravessavam continentes congelados, pisando firme na neve, enquanto tigres dentes de sabre ficavam de olho na moita. O mundo deles era brutal, mas tudo funcionava em equilíbrio perfeito. Mas espera, por que um animal tão grande e forte simplesmente desapareceu? Até que o clima esquentou, o gelo derreteu e chegamos nós, os humanos. Caçamos eles por carne, por pele, por esporte. Em poucos milhares de anos, um piscar de olhos na evolução, o mamute sumiu do mapa. E aqui vem o plot twist que ninguém esperava. Cientistas, hoje em dia, estão tentando trazer eles de volta. DNA congelado, células clonadas, edição genética, transformando extinção num problema de engenharia. Se der certo, o mamute vai voltar a caminhar por aí. Só que tem um probleminha. Quando ele voltar, vai retornar para um mundo sem um de seus maiores inimigos. Um predador que tinha uma arma secreta mortal. Tigre Dentes de Sabre. O Tigre Dentes de Sabre. Um predador tão perfeitamente feito para matar que até o sorriso dele era letal. O Smilodon não era velocista tipo guepardo. Não precisava ser. Era peso pesado, especialista em emboscada. Pernas curtas, corpo robusto e mandíbulas armadas com 2 lâminas serrilhadas de até 20 centímetros. Essas presas não eram para mastigar, brother. Eram para executar. Ele caçava mamutes, bisões, até preguiças gigantes. Atacava das sombras, direto na jugular. Uma mordida, silêncio instantâneo. Mas espera, como um predador tão perfeito simplesmente desapareceu? A Era do Gelo teve muitos caçadores, mas o Smilodon dominava pela paciência e precisão cirúrgica. E mesmo assim, até os reis caem. Quando a megafauna sumiu, o gato que dependia dela também desapareceu. Suas presas viraram relíquias inúteis de um mundo que não existia mais. E aqui está o detalhe bizarro que quase ninguém sabe. Foram encontradas dezenas de esqueletos de Smilodon juntos, presos em poços de alcatrão. Eles tentavam salvar uns aos outros e morriam juntos. Predadores solitários ou animais sociais como leões. O mistério continua, mas para cada predador que some, uma presa sobrevive. E entre esses sobreviventes, tinha um gigante tão absurdo que sua simples presença já era uma arma. Preguiça gigante. A preguiça gigante terrestre. Prova viva de que nem todo gigante era um monstro. Imagina, uma criatura de 3 toneladas, mais alta que um elefante quando ficava nas 2 patas traseiras só para comer folhas. O nome científico, Megatherium, que significa fera gigante. E para os humanos antigos isso não era exagero, não. Não era rápida, não era feroz, mas não precisava ser. Pele grossa, garras longas e peso bruto mantinham os predadores longe. Mas aqui vem o plot twist absurdo que ninguém esperava. Essas garras não eram só para defesa. Vivia no ritmo dela, tipo um pedregulho ambulante pastando pelas florestas antigas. E quando o perigo aparecia, não corria, simplesmente ficava em pé, fazendo uma sombra grande o suficiente para fazer até um tigre dentes de sabre pensar 2 vezes. E tem mais. Cientistas encontraram marcas de garras em ossos de outros animais. Será que estas preguiças gentis também caçavam? A resposta é mais perturbadora do que você imagina. Mas como todo gigante gentil, tinha uma fraqueza fatal. Nós, humanos, seguiram as manadas, tacaram fogo, construíram armadilhas. Logo, as florestas encolheram e as grandes preguiças silenciaram. Porém, a Era do Gelo nunca ficou sem caçadores. Quando as florestas sumiram, as planícies se abriram e um terror completamente diferente surgiu. Não tinha garras, não tinha presas, mas tinha algo muito pior. Ave do Terror. Um nome que parece exagerado, até você descobrir o que ela fazia com suas vítimas. Depois dos dinossauros sumirem, a
América do Sul virou um laboratório de monstros. E esse aqui, o Foruzaracus, foi o experimento da evolução em velocidade e brutalidade. 3 metros de altura, incapaz de voar, com pernas feitas para sprint e um crânio em formato de guilhotina. Não voava pelos céus, dominava o chão, correndo atrás das presas, acertando com o bico e dando um golpe mortal que estilhaçava ossos. Mas espera, como ela matava exatamente? Imagina um mix de Velociraptor com avestruz, mas com intenções muito piores. Ela não só mordia, ela jogava suas presas no chão repetidamente até quebrar todos os ossos. Um martelo de carne e penas. Por milhões de anos, nada conseguia desafiá-la. Até que um novo tipo de predador cruzou a ponte terrestre vinda do norte. Mais esperto, mais rápido, com dentes em vez de penas. Mamíferos. E aqui tá o detalhe que vai te arrepiar. Foram encontrados fósseis mostrando que algumas dessas aves do terror sobreviveram até a chegada dos humanos nas Américas. Você leu certo. Nossos ancestrais conviveram com esses monstros. E foi aí que o reino acabou. Os caçadores viraram caçados. Mas a natureza não tinha terminado de criar pesadelos. Porque os mamíferos que as substituíram não só corriam, alguns viraram tão grandes que até hoje ninguém sabe ao certo como eram de verdade. Andrusarcus, um nome que parece de cientista, mas esse bicho aqui comia cientista no café da manhã. Imagina um crânio de quase 1 metro de comprimento, mandíbulas enormes, cheias de dentes esmagadores, parte lobo, parte hipopótamo, 100% pesadelo. Viveu há 45 milhões de anos, quando os mamíferos começaram a experimentar com tamanho, e sutileza não estava no cardápio. Mas aqui está o mistério que deixa os cientistas loucos. A gente só conhece ele por um único crânio, sem esqueleto completo, sem fósseis inteiros, só aquela cabeça gigantesca. E com ela, os paleontólogos tiveram que imaginar o resto. Uns dizem que era carniceiro, outros que era caçador de topo, vagando pelas planícies costeiras. Seja lá o que fosse, ninguém queria encontrar ele de frente. Sua mordida esmagava osso, seus sentidos sintonizados em carniça e sangue. E tem mais. Por causa desse único crânio, existem pelo menos 3 reconstruções completamente diferentes desse animal. Ele era magro como um lobo, gordo como um urso, ou parecido com um porco gigante. Até hoje ninguém sabe ao certo. O mistério ao redor dele talvez seja mais assustador que o próprio animal, porque o Androsarcus mostra o que acontece quando a evolução joga sem regras. Mas, enquanto esse bicho dominava a Terra com músculos e dentes, num outro canto da pré-história, algo muito mais estranho estava rastejando. E quando você descobrir o tamanho dele, não vai acreditar. Artropleura, o milipede do inferno. E antes que você pense que estou exagerando, imagina encontrar um desse no seu banheiro. Antes dos dinossauros, antes dos mamutes, antes de qualquer coisa andar em 2 pernas, existiu a Artropleura, um milipede do tamanho de um carro, rastejando pelas florestas carboníferas há 300 milhões de anos. Não rugia, não caçava, simplesmente existia. Um tanque silencioso feito de placas de armadura deslizando sobre samambaias mais altas que humanos. Mas espera, como algo assim ficou tão grande? Esse bicho chegava a 2,5 metros de comprimento e pesava mais de 50 quilos. E aqui vem a parte arrepiante que poucos sabem. Ninguém nunca encontrou a cabeça completa desse bicho. Todas as cabeças fossilizadas estão esmagadas ou destruídas. Será que elas eram fracas demais? Ou será que algo maior as esmagava? Mas aí a atmosfera mudou, o ar rareou, o oxigênio caiu e gigantes assim sufocaram até a extinção. Sem meteoro, sem massacre, só o planeta decidindo silenciosamente que já estava bom. E ainda assim, o legado deles sobreviveu. Cada centopeia no seu porão, cada inseto que te dá arrepio, são ecos desse governante antigo. E se o oxigênio voltasse aos níveis da era carbonífera? Será que eles poderiam retornar? De mamutes a milípedes, de assassinos a rastejantes, todos esses gigantes sumiram. Mas tem uma
uma pergunta que ninguém faz. E se eles não tivessem desaparecido? Imagina só, você dirigindo na estrada e encontrando uma preguiça gigante atravessando. Ou pior, acordando com um milípede de 2 metros no seu quintal. A extinção não é só sobre o passado, é sobre o futuro que nunca aconteceu. E talvez, só talvez, alguns desses monstros ainda possam voltar. Mas você sabia que existe um animal que sobreviveu a todas essas extinções? Ele estava lá na época dos dinossauros, viu os mamutes sumirem e ainda está vivo hoje? No próximo vídeo eu revelo qual é. E a resposta vai te deixar de queixo caído. Se inscreve e ativa o sininho, que esse é o tipo de conteúdo que o YouTube esconde de você.